Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aí nesse percurso, hein? Nesse seminário de libertação da família, falando sobre as heranças espirituais. E a gente citou ali no outro vídeo a respeito de como a gente precisa se posicionar e de como chega de forma intencional ou de forma não intencional e que vai se perpetuando coisas na nossa família, né? E a gente quer falar prioritariamente a respeito da libertação. E a libertação, ela é feita, realizada por meio de Jesus, que é o libertador. A herança espiritual negativa é rompida em Cristo, quando no nosso relacionamento com Ele, a gente se apropria daquilo que Ele fez em favor da nossa vida, onde Ele pode trazer na nossa mente uma nova história, ressignificar, pela regeneração, podemos ser tirados desse tipo de vida, desse tipo de conduta e colocados naquilo que Cristo tem para nós, para viver o reino e o evangelho dele, tá bom? A herança espiritual negativa é rompida em Cristo. Olha esses textos. Colossenses capítulo 1, verso de número 13. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse segundo texto é Tiago 4, 7. Isaías 53, 12, a parte B apenas. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A figura de libertador é uma figura lá do Antigo Testamento. O libertador é associado, a ideia de libertador é associada a Deus, como aquele que resgata o seu povo da escravidão. Moisés é uma figura de libertador lá no Antigo Testamento, onde ele foi escolhido por Deus, que é o grande libertador, para ser um instrumento para libertar o povo da escravidão do Egito. Então, a figura de libertador na Bíblia representa a intervenção divina para salvar e proteger o seu povo da opressão e guiá-los e nos guiar em direção à liberdade. Mas a gente tem dois atos, né? O ato físico, imediato, e o ato que é o rompimento na nossa mente. Olha que interessante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É um ato onde Deus nos tira das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É imediato, mas ao mesmo tempo existem coisas na nossa mente que a gente precisa agora romper, reconfigurar. É uma metanoia, uma mudança na nossa mente. Então, a figura do libertador Jesus é a figura daquele que nos tira como poderoso Deus para nos levar para o reino do Filho do seu amor. E agora o reino de Deus tem que vir até nós. Nós já fomos regenerados e agora a gente precisa assumir, na linguagem filosófica seria a cosmovisão do reino de Deus. É uma metanoia. Então, às vezes, o que acontece? Nós temos uma herança negativa que nos persegue. Uma herança que fica tentando trazer de volta aquilo que aconteceu conosco ou com a nossa família. Mas isso é rompido em Cristo. Ele já nos tirou dessa posição. Só que os demônios procuram manter famílias escravas. E às vezes ele mantém por meio dessas tradições, dessas crenças, desses pecados que ficam tentando se perpetuar na nossa casa e na nossa família. Tem pessoas que vivem já em Cristo, eles foram perdoados dos seus pecados, mas eles não conseguem ainda viver a plenitude do reino de Deus, porque esses pecados familiares ficam ali sendo reproduzidos e a pessoa vive num ciclo de pecado. Paulo diz que nós fomos libertados. Alguém, às vezes, é impossibilitado
de se libertar de algo. Nós temos um libertador que age em nossa vida. É um resgate. Você já foi resgatado e hoje você precisa viver em Cristo novamente. Já foi pago um preço por você. O inimigo não tem autoridade para perpetuar esses males na sua vida, porque o preço já foi pago. A tua vida já foi redimida e você hoje pode viver uma vida nova. Mas Tiago nos acrescenta algo muito interessante. Ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que interessante. O rompimento não é apenas fugir do diabo, mas é se submeter a Deus. Então, se você tem algo que te persegue, seja um adultério, a prostituição, seja a agressividade, seja a agressão familiar, se algo está te perseguindo, você foge do diabo, mas se submete a Deus. Permita que a lei de Deus transforme a tua mente. Entenda que viver a plenitude do reino é viver aquilo que Deus tem para você. É estar nele, permanecer nele. Isaías fala que ele foi contado com os transgressores e ele levou sobre si os pecados de muitos e ele intercede por nós. A apropriação dessa nova vida é por meio da fé em Cristo. Ele fez por você. Quando algo vier sobre você, seja para adultério, para prostituição, agressividade, você tem que entender, esses males já estão sobre Cristo. Eu preciso agora viver isso. E a Bíblia diz que ele intercede por você. Interceder é a mediação. Então, ele está entre você e Deus, intercedendo para que aquilo que ele já trouxe para nós seja efetivado sobre a tua vida. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele já tomou o nosso lugar, levou sobre si todas as nossas dores, nossos pecados, para que a gente viva aquilo que está em Deus, que ele chama de justiça de Deus. Aquilo que é justo em Deus é derramado sobre nós. Quem precisa agir também para romper isso? Se Cristo já fez, eu agora preciso agir para que isso ocorra na minha vida. Eu preciso me apropriar disso. O diabo não tem autoridade para colocar isso e isso perpetuar na sua vida. São os teus costumes e as tuas atitudes que fazem você permanecer nessa situação. Mas Cristo já levou sobre si. E nós precisamos crer e sermos o agente de rompimento disso que está sobre a sua vida. Você já entendeu o que aconteceu. Você já entendeu que o inimigo quer perpetuar coisas na tua vida, no teu casamento, na tua família, para te manter numa posição de escravo. Mas Cristo já levou isso sobre você. Então seja o instrumento de rompimento. Assuma o compromisso de lutar contra isso. Pastor, eu faço coisas e eu não estou conseguindo. Eu quero romper, mas eu não consigo. Você precisa assumir essa posição e lutar até o final. E quando você não tiver mais força, mas você luta até a última força tua, Cristo é aquele que age em nosso favor. Jesus é aquele que nos liberta das práticas do pecado. É aquele que rompe com as heranças familiares do mal, negativas. Ele inicia uma nova história em nossa vida. Lembre-se, o que eu preciso, Cristo já fez. O que eu preciso, Ele já fez. Então eu preciso agora, através de um processo na minha vida, assumir ser o agente de mudança, assumir essa posição e saber que ele fez. E hoje eu preciso vivenciar essa realidade nele, né? O processo de mudança envolve nos apropriarmos daquilo que Cristo já fez por nós. Quero ler um texto, é um texto bem extenso.
Deixa eu me arrumar aqui para essa leitura e você vai entender aqui o que eu quero dizer. Olha só, Marcos capítulo 5, verso 1 até o verso de número 20. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente, isso é o diabo falando, os demônios, que os não mandasse para fora do país. Olha, ele está num ambiente, numa atmosfera. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram e rogaram-lhe que se retirassem das terras deles. Ao entrar, Jesus no barco suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Em resumo, esse texto nos ensina que o romper das heranças espirituais e emocionais negativas é uma libertação provida também espiritualmente por meio de Cristo, né? E através dessa transformação pessoal. Ele vivia entre os sepulcros, ele vivia se ferindo, mas essa transformação o colocou sentado junto com Jesus. Já mostra que houve uma mudança na vida dele. Ele agora está em paz. E isso agora deve ser replicado, deve ser transmitido à sua família. Ele está agora diante de Jesus, está pedindo que eu fique contigo, que eu ande com você. Ele diz: não, vai para os teus e anuncia o que foi dito. O primeiro ambiente onde é transformado somos nós. E depois essa transformação deve alcançar a nossa família. Devemos compartilhar com os nossos as bênçãos de Deus, com aqueles que estão conosco, que também participaram do sofrimento, mas também hoje podem participar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. A passagem, ela destaca indiretamente a importância da família, né, como um sistema de apoio e cuidado para que possamos perpetuar as bênçãos de Deus de transformação em nossa vida. Que Deus nos ajude nesse caminho. Eu quero, no próximo vídeo, falar com você sobre algumas etapas que podem nos ajudar nesse processo de vivenciar essa realidade de libertação na nossa vida e na nossa casa. Tá bom? Até o próximo vídeo.